Sejam todos bem-vindos à Live Science Chic. Hoje vamos resolver um exame de UEM Química 1 2024. É um exame muito interessante mesmo. Também não foi difícil, também não foi fácil, foi razoável. Implicava muita leitura mesmo, tinha exercícios também muito bons. Nesse caso aqui, analisando o exame de uma forma superficial, dá para ver que na primeira parte avaliaram sobre cinética, que é essa primeira parte que vamos resolver. Depois avaliaram questões que têm a ver com equilíbrio. De seguida avaliaram questões que estão ligadas a equilíbrio. Nesse caso avaliaram equilíbrio químico 1. Depois avaliaram equilíbrio químico 2. Depois aí correram para a eletroquímica nesse caso, ok? Eletroquímica, onde tem células galvânicas, onde tem equações redox, etc. Toda a eletroquímica praticamente isso aqui. E terminaram aqui com a química orgânica. Bom, é aquele estilo que nós conhecemos muito bem. Esse estilo que eles vêm seguindo desde 2021, certo? Porque 2019 2020 lá tem um pouco de esticometria, ok? Só espero que não tenha esticado algumas pessoas. Muito bem, aqui já é aquele estilo 2021, 2020, não, 2021, 2022, 2023 estão a seguir o mesmo padrão, ok? Esse aqui é de 2024. É o mesmo padrão que seguiram no ano passado. Não estamos a dizer que o estilo sempre será esse. Então você tem que se preparar para tudo. E tem que se preparar para o pior também. Então você tem que estar a estudar toda a química, porque nunca se sabe quando é que eles vão mudar esse padrão. Ou acreditamos que esse padrão seja permanente. Mas isso eu duvido, né? Eu sei que muito bem haverá um dia de surpresa. Mas ok, vamos ao que interessa. Resolvendo aqui a questão número 1. É uma questão que avalia sobre questões cinéticas. Uma questão teórica nesse caso. Aí temos 1, 2, 3, 4, isso quer dizer que nós temos que avaliar, depois vamos dizer se são verdadeiras ou são incorretas. Bom, lendo aqui na parte final, assinale a alternativa que indica somente as afirmações corretas. Não, nós queremos as corretas, não podemos ler e avaliar. Então, se for correta, vai conosco, se for incorreta, não vai conosco. Lendo aqui no número 1, o que nós temos aqui é assinale as afirmações a seguir. A velocidade de uma reação química geralmente cresce com o aumento da temperatura. Isso é verdade. Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade das reações químicas, e quanto menor for a temperatura, menor será a velocidade das reações químicas. Por quê? Porque a temperatura atua em todo o sistema, aumentando a energia cinética das moléculas ou das partículas nesse caso. Muito bem. Temos aqui então, significa que 1 vai conosco. 1 vai conosco, 1 vai conosco, 1 é verdade, então nós queremos as verdadeiras. Então 1 vai conosco, deixa-me registrar aqui para não esquecermos. 1 você vai conosco. Então vamos ler aqui 2. 2 diz aqui: a velocidade de uma reação química sempre independe da concentração dos reagentes. Isso não é verdade. Por quê? Porque quanto maior for a concentração, maior é a velocidade das reações químicas. Quanto menor for a concentração, menor é a velocidade das reações químicas. Então isso não é verdade, não vai conosco, nem vou escrever. Vamos aqui ao número 2. A velocidade número 3, quer dizer, a velocidade de uma reação química depende da orientação apropriada das moléculas na hora do choque. Certo? Devemos ter uma orientação apropriada. Por quê? Se nós queremos colidir duas partículas, é necessário que eles estejam seguindo o mesmo vetor, nesse caso. Um que vem, não o mesmo vetor. Um que vem desse lado, outro que vem desse lado. Então, ambos têm que seguir a mesma direção para acontecer esse momento do que? De choque, nesse caso. Nesse caso, choque, acidente, colisão, essa time toda. Então, essa vai conosco. 3 vai conosco, ok? Muito bem. 3, você vai conosco. Ok, muito bem. Vamos ler aqui o número 4. Para os sólidos, quanto maior a superfície de contacto, para os sólidos, quanto maior a superfície do contacto, menor será a velocidade da reação química. Olha só, para os sólidos, quanto maior for a superfície de contacto, menor, aqui o problema está aí, menor será a velocidade das reações químicas. Nós dizemos que quanto maior for a superfície do contacto, maior é a velocidade das reações químicas. Como assim? Estamos a dizer quanto menor for, assim, do nosso ponto de vista, quando nós analisamos, isso aqui parece menor. Mas no ponto de vista químico, isso aqui é bem maior. Isso aqui é a superfície de contato. Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade das reações químicas. Então, estamos a dizer que 4 não vai conosco, ok? 4 não vai conosco. 4 não vai conosco.
Então isso quer dizer que já acabamos. Assinale a alternativa que indica somente as afirmações corretas. Nesse caso, nós temos que as afirmações corretas são 1 e 3. Somente 1 e 3. Isso é que nós encontramos na alternativa E. Ok? Isso nós encontramos na opção E. Vendo aqui o número 42, numa reação temos X moles de hidrogênio e Y moles de moles por litro, quer dizer, é uma concentração de oxigênio. A velocidade da reação é V1. Então, significa que essa reação se processa com uma velocidade de V1. Agora, se dobramos a concentração de hidrogênio e triplicamos a de oxigênio, a velocidade passa para V2. Então, qual será esse V2? Assinale a opção correta. Nós queremos a relação, ok? Muito bem, então só calculamos o V2, vamos ver o que vai dar. Então, analisando aqui, nós temos a equação está aí, serão aqui 2 moles de hidrogênio, reagem com o quê? Reagem com 1 mole de oxigênio, certo? Para formar água, ok? 2 moles de água, certo? Disseram que se duplicamos hidrogênio, olha só que a velocidade da nossa reação se processa da seguinte forma. K vezes a concentração de hidrogênio, nesse caso, concentração de hidrogênio, estamos juntos, lembrando que a concentração de hidrogênio está elevado a 2, estamos juntos, né? Vezes a concentração de oxigênio. Agora, vamos ler o que o exercício diz. O exercício diz o seguinte, se triplicarmos hidrogênio, ok? Exatamente, se dobramos a concentração de hidrogênio, isso aqui é para dobrar, nesse caso é para multiplicar por 2, ok? Coloquei logo 2 dentro. E triplicamos a concentração de oxigênio, isso aqui é para multiplicar por 3. Então, vamos ter a seguinte expressão, para facilitar a nossa vida, não é para demorarmos aqui. Vai ser 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3, isso aqui vai nos dar quanto? 4 vezes 3, isso aqui vai nos dar 12. Significa que V2 passa a ser 12, certo? Passa a ser 12. Estamos juntos? Então, isso aqui nós encontramos na opção A. A velocidade de 2 passa a ser 12 em relação a V1. Então, passa a ser 12 em relação a V1. Estamos juntos, né? Então, isso aqui deu 12. Pronto, você já resolveu. Claro que tem passos sim, né? Você pode aprender no vídeo de cinética. Isso aqui nós chamamos de X e calculávamos, mas aqui para sermos rápidos, só colocamos aqui o que é para dobrar, o que é para dobrar, o que é para triplicar. Só colocar aqui os números, depois fazer a matemática, depois tirar a resposta, depois anexar aquela coisa. E a vida continua. Número 43. Abaixo temos representação do processo de denominação decomposição do amoníaco gasoso. 2 moles de amoníaco passam a formar 1 mole de azoto, mais 3 moles de hidrogênio. Temos aí as concentrações em moles por litro, temos aí tempo em hora. Depois, qual será o valor da velocidade média de consumo de reagente nas 3 primeiras horas? A velocidade média da reação nos intervalos de 2 a 5 minutos. Aqui é um grande problema, certo? É um grande problema, porque aqui o tempo é dado em horas, de repente pede a velocidade em minutos. E olha só, esses minutos não correspondem às horas que estão aí, ok? Porque aqui temos 0, 1 hora estamos a falar de 60 minutos. Então não faz sentido pedir 2 minutos porque não foram mencionados aqui nessa tabela aqui. Então essa questão aqui praticamente está mal elaborada, ok? Essa questão está super mal elaborada, ok? Então, ok, vamos seguir o pensamento do examinador. Qual será o pensamento dele? Ele fala de 2 e 5. Quando eu analiso aqui, não vejo 2 no tempo 2, mesmo se for 2, 5 minutos, eu não estou a ver isso aqui. Ok? Isso eu não estou a ver aqui. Infelizmente, essa questão não está bem elaborada. Ok? Não está bem elaborada, então não tem como resolver. Vamos ao número 44, que agora são questões que têm a ver com equilíbrio químico. Muito bem, temos aqui na questão número 44, observe o seguinte equilíbrio e escolha a alternativa correta. Na alternativa A, nós temos aí a diminuição da constante de equilíbrio Kc ocorre
Então nós queremos diminuição da constante de equilíbrio KC. Ocorre quando o quê? Nos deram essa reação aqui. Deixa-me passar a reação para nós podermos discutir bem. Então nós temos aqui 2 moles, ok? 2 moles de dióxido de enxofre a reagirem com 1 mole de oxigênio, acredito que é isso, reversivelmente para formar o trióxido de quê? De enxofre. Quantos moles? 2 moles, certo? E dizem que a entalpia dessa reação, que é o calor, é menor que zero. Isso tudo indica que essa reação é uma reação exotérmica. Isso tudo indica que essa reação é uma reação exotérmica. Então, analisando aqui o que nós temos. Para podermos saber, nós queremos diminuir KC. Então, para podermos diminuir KC, sabemos muito bem que KC se dá, é a relação que existe entre produtos, mas nesse caso temos que elevar os seus coeficientes estequiométricos, sem esquecer, sobre o que? Sobre reagentes. Também temos que elevar o que? Aos seus coeficientes o que? Estequiométricos. Então, a relação é de produto e reagentes. Nós queremos diminuir esse valor de KC. Analisando aqui, se a concentração dos produtos for maior, é claro que o KC vai ser maior, entende, né? Porque KC é diretamente proporcional aos produtos. Mas se a concentração dos reagentes for maior, o KC vai ser o quê? Vai ser menor. Então, nesse caso, se nós deslocamos o equilíbrio para a esquerda, estaremos a fazer o quê? Estaremos a diminuir o KC. Por quê? Estaremos a aumentar a concentração do quê? Dos reagentes. Não sei se fiz perceber. Acho que fiz, né? Esses aqui são diretamente proporcionais, esses aqui são inversamente proporcionais. Tipo assim, ninguém fica feliz com o crescimento do outro. Isso não é bom na vida, né? Você tem que ficar feliz com o crescimento do teu irmão, ok? Ou do teu amigo, etc. Para você também ter sucesso. Mas ok, isso aí não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Então esses dois se entendem, porque quando um cresce, o outro também cresce. Então quando um decresce, o outro também decresce. Mas esses dois aqui não se entendem. A concentração dos reagentes e o KC não se entende. Quanto maior for a concentração dos reagentes, menor é o KC. Então, quanto menor for a concentração dos reagentes, maior é o KC. Então, esses dois são inversamente proporcionais. Isso indica que se eu deslocar o equilíbrio para a esquerda, estaria a fazer o quê? A diminuir o KC. Então, é isso que eles querem aqui. Queremos diminuir a constante de equilíbrio. Nesse caso, nós temos que deslocar o equilíbrio para onde? Para a esquerda. Analisando aqui, o que nós temos? Quando se aumenta a concentração de dióxido de enxofre, eu estou aumentando a concentração de dióxido de enxofre, o meu equilíbrio vai imediatamente para a direita. E se vai para a direita, eu não estou diminuindo o KC, não. Porque a concentração dos produtos está se tornando cada vez maior. Nesse caso, quero dizer que o meu KC também vai ser o quê? Vai ser maior. Não posso deslocar o equilíbrio para onde? Para a direita. Então, a alternativa A chumba logo na hora. Analisando B, quando se diminui a concentração de trióxido de enxofre. A diminuição da concentração numa reação que se encontra em equilíbrio, eu falo assim, de uma forma teórica, não provoca deslocamento. Tipo, você vai ficar no lado onde você está. Se diminuir aqui, vai ficar nesse lado direito. Nesse caso, se eu diminuir a concentração de trióxido de enxofre, meu equilíbrio vai para a direita. Tipo, continua desse lado aqui. E isso favorece o aumento do KC, não ajuda. Lendo C, quando se aumenta a pressão do sistema, para se analisar o efeito pressão, é necessário se estudar o número de moles da reação. E quanto maior for o número de moles, quer dizer, aumento da pressão provocou o deslocamento de equilíbrio para o lado que possui menor número de moles, e a diminuição da pressão provocou o deslocamento de equilíbrio para o lado que possui maior número de moles. Certo? Então aqui eu tenho que nos meus reagentes tenho 2 mais 1, certo? 2 mais 1, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar 3 moles. Se vê que nos reagentes eu tenho 3 moles. E nos produtos eu tenho quantos moles? Eu tenho 2 moles. Nesse caso, se eu aumentar a pressão nessa reação aqui, o que quer dizer? Quer dizer que se eu aumentar a pressão, o meu equilíbrio vai para o lado direito, porque é o lado onde tem menor número do que? De moles. Não aqui disseram que quando se aumenta a pressão no sistema. Então, isso não ajuda. Porque se eu aumento a pressão, o meu equilíbrio vai para a direita. E se vai para a direita, está a aumentar a concentração dos produtos. E se aumenta a concentração dos produtos, isso quer dizer que está a elevar o KC. Não, eu quero algo que vai diminuir o KC dessa reação. Estamos juntos, né? Então, estamos a chumbar C. Vamos ler D. Quando se aumenta a temperatura. Eu deveria ter dito logo no início, que você teria saltado, teria tido resposta sem explicação das outras alíneas.
Isso quer dizer que se você encontra uma reação com entalpia, te dar entalpia, aqui fica a saber que o efeito que você tem que analisar imediatamente é a temperatura, certo? Essa reação aqui tem uma entalpia menor que zero. Isso quer dizer que essa reação é uma reação exotérmica. Reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com a libertação de calor. E as reações exotérmicas gostam da diminuição da temperatura. Nesse caso, uma vez que eu já descobri que essa reação aqui é uma reação exotérmica, se eu diminuir a temperatura, o meu equilíbrio vai para a direita. Porque a diminuição da temperatura favorece a reação exotérmica. Como você aprendeu na 12ª classe, eu não entendia esse termo quando diziam favorece a reação exotérmica. Eles estão a dizer que se você diminui a temperatura numa reação exotérmica, seu equilíbrio vai para a direita, porque o objetivo de uma reação é formar os produtos. Agora, uma vez que eu já sei que se diminuir a temperatura, eu vou para a direita. E se eu aumentar, as coisas vão acontecer de uma forma contrária, o meu equilíbrio vai para onde? Vai para a esquerda. Então, aqui falaram do aumento. Então, se eu aumentar a temperatura, o meu equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. E se deslocar para a esquerda, isso quer dizer que está a aumentar a concentração dos reagentes. Se aumenta a concentração dos reagentes, isso quer dizer que está diminuindo o capacete da reação. Não sei se fiz perceber. Isso quer dizer, isso tudo nos leva a concluir que a alternativa D é a nossa alternativa correta para esse número. Analisando aqui a alternativa E, dizem quando se diminui a temperatura no sistema, não, o equilíbrio vai para a direita, aumenta a concentração dos produtos. Isso não favorece, eu já falei também. Ok, tá certo? Então essa questão era basicamente uma análise que tem a ver com os fatores que afetam o equilíbrio químico. Olha, que você pode ter essa grande oportunidade de aprender sobre fatores que afetam o equilíbrio químico numa aula que foi bem preparada, que fala sobre fatores que afetam o equilíbrio químico. Aí você sai muito bom e não cai mais nessas ciladas. Topas? Então é só seguir esse link aí. Vamos lá. Visite a descrição, veja a aula que fala sobre equilíbrio químico e fique muito bom, porque essa aqui é a segunda parte do seu filme de terror, certo? Ou não sei se é terror, dependendo do que você estudou. Se você estudou bem, não é terror não. Vamos lá, o número 45. Olha só, eu tenho aqui na expressão da constante de equilíbrio da reação gás hidrogênio mais gás bromo, é gás bromo nesse caso, reage reversivelmente formando 2 moles de ácido bromídrico. Ok, estão presentes as concentrações de mols por litros das 3 substâncias envolvidas. Isso porque a reação, por quê? Nos deram que as concentrações das 3 substâncias envolvidas, isso porque a reação, entendeu a questão? Eu acho que ainda não entendi bem, terei que ler de novo. Na expressão da constante de equilíbrio da reação, hidrogênio reage com um gás bromo, formando aí 2 moles de ácido bromídrico. Estão presentes as concentrações em mols por litro das 3 substâncias envolvidas. Isto porque a reação, ok, porque a reação fez o quê? A linha A, porque a reação envolve substâncias simples como reagentes. B, porque a reação envolve moléculas covalentes. Não, é C isso aí. B diz o seguinte, porque a reação envolve moléculas diatômicas. C, porque a reação envolve moléculas covalentes. E, porque a reação se processa sem alteração da pressão a volume constante. E D se processa em meio homogêneo. Bom, analisando aqui essa nossa reação que nos deram aqui nesse exercício, para nós podermos achar a alternativa correta, temos que fazer o seguinte. Todas as substâncias que nós temos nesse exercício aqui, todas as substâncias, sim, é claro que são diatômicas e também se encontram no estado gasoso, isso está claro, mas somente dos reagentes, porque hidrogênio é uma substância diatômica, também uma substância elementar, uma substância simples, bromo também, idem, mesma história de amor. Ok, então, eu li todas as alternativas porque nós estamos num paradoxo, ok? Tá certo? Então, tendo lido todas as alternativas, agora vamos trazer os nossos conhecimentos sobre equilíbrio químico. Nós conseguimos ver que nessa reação todas as substâncias se encontram no estado gasoso. E quando nós encontramos uma reação que atinge o equilíbrio químico em que todas as substâncias se encontram no mesmo estado físico, nós chamamos desse equilíbrio homogêneo. É daí que nós vamos concluir que a nossa opção correta aqui é a alternativa B, se processa em meio homogêneo. É o que explica aqui. Estamos juntos? Vamos agora ao número 46, sem histórias de amor. Nesse caso, temos aqui na reação A reage com B formando CD, não estamos a falar de disco não. Após atingir o equilíbrio químico, podemos concluir que a constante de equilíbrio
a respeito da qual é correto afirmar que essa questão aqui se assemelha à questão que nós resolvemos lá anteriormente, não é essa ok, no número, estamos falando daquela questão que nós resolvemos no número 44, se assemelha. O que eles querem saber nessa questão aqui, a respeito da qual é correto afirmar que quanto maior for o kc, menor será o rendimento da reação direta. Quanto maior for o kc, recordam que a relação entre kc se dá entre produtos e reagentes. Dizem que quanto maior for o kc, menor será o rendimento da reação direta. A reação direta, ok, estamos a falar dessa reação que vai para o lado direito, estamos juntos, né? Ok, eu posso falar, dar um exemplo dessa reação, ou preferem com que eu coloque aquilo, mas é uma história de amor que vamos fazer aqui. Quanto maior for a reação, maior será o rendimento, quer dizer, maior será a concentração dos produtos. Quanto maior for o kc, maior será a concentração dos produtos. Não, dizem que quanto maior for o kc, menor será o rendimento da reação. Isso vai dizer que menor será a concentração dos produtos. Isso não faz sentido, porque produtos e kc, eles são diretamente proporcionais. Falamos, recorda, né? Então, se quanto maior for esse valor, isso quer dizer que a concentração dos produtos é maior. Significa que os produtos têm maior o quê? Tem maior rendimento. Há maiores ganhos aqui. Há maiores ganhos, sim. Em português custa, pá. Ok. Então, isso não é verdade. Disseram que disseram menor. Então, deveria ter dito maior. Estão a ver, né? Então, a alternativa A não é verdadeira. Então, vamos ler B. kc independe da temperatura. Olha só, nós acabamos de analisar agora que quanto menor for a temperatura numa reação isotérmica, maior será o rendimento dos produtos. Não é assim? Significa que o equilíbrio vai para o lado direito. Não, depende da temperatura, porque a temperatura também influencia no deslocamento do equilíbrio de uma reação, certo? Então, isso também não é verdade. Ok? Não é verdade. Lendo aqui C, se as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa forem iguais, então o kc é igual a zero. Estão a dizer que se a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes forem iguais, estão a dizer que isso aqui vai dar zero. Mas como assim, pessoal? Como é que isso aqui vai dar zero? Não faz sentido. Se nós fazemos aqui, isso aqui é o mesmo número, aqui também é o mesmo número, isso aqui vai dar 1. Ok? Vai dar exatamente 1, porque são iguais. Concentração, analisando muito bem. Estão a dizer que forem iguais, temos mesmos valores, ok? Mesmos valores. Como eu estava a dizer, reanalisando, olha só, estão a dizer que nos deram os mesmos valores. Olha só, posso te dar o mesmo valor, te dar 2, 2, 2. Mas olha só, temos coeficientes que vão fazer o quê? Vão influenciar na mudança. Enquanto aqui você tem 2, aí 2 elevado a 2 que vai dar 4. Enquanto aqui você tem 2, continua sendo 2. E aqui você tem 4, então 2 vezes 4, nesse caso 2 elevado a 4, 2 vezes 4 vai dar 8. Então você terá 4 sobre 8, vai dar 0,5. Então isso não vai se aproximar a 1. Vai dar um número, 0, qualquer coisa, certo? Vai dar 0 não. 0, qualquer coisa assim, ou também pode exceder, dependendo das concentrações ou dos reagentes que nós teremos tido na nossa reação, ou dos produtos também, de como se comportam certos números de moles. Então, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Eu quase ia cair nessa, né? Lendo aqui a alternativa D, kc depende das concentrações em quantidade de materiais iniciais dos reagentes. kc depende das quantidades iniciais. Espera lá. kc depende das concentrações em quantidades de materiais iniciais dos reagentes. Também depende dos produtos, certo? Porque a relação aqui é produto e reagente. Não é só reagente só. Tem que também ter o quê? Tem que também ter o produto. Então, você não pode calcular kc sem ter o produto, sem ter a concentração dos produtos. Dependemos de reagentes e produtos. Somos dependentes dessas duas coisas. Não, essa não está completa. Então, temos que ler todas as alternativas, ok? Quanto maior for o valor de kc, maior será a concentração dos produtos. Isso estamos a cantar desde que nós iniciamos esse vídeo. E quanto maior for essa aqui, maior é essa aqui. Isso nós encontramos aonde? Na alternativa E, certo? Agora estamos a resolver aqui a última questão que tem a ver com o equilíbrio químico, certo? A última questão que tem a ver com o equilíbrio químico. Considera a seguinte mistura em equilíbrio. As seguintes pressões parciais, temos aí pressão de hidrogênio, pressão de nitrogênio, pressão de amoníaco. O cálculo da constante de equilíbrio em função das pressões parciais Kp para essa reação. Nós queremos calcular Kp
dessa reação, certo? Kp. Então, isso é simples para nós, é só montarmos isso, ok? Vamos fazer isso, tem que apagar o quadro, infelizmente, ok? Bem, muito bem, eu já passei aqui um exercício com as suas expressões parciais em ATM, esqueci de escrever aqui, ok? Mas tudo é ATM, não estamos a falar de onde você levanta dinheiro, não. Ok, onde você deposita, ok. Nós queremos calcular Kp dessa reação aqui. Tudo aqui vem ATM, é claro. Isso aqui está no chamado gasoso, tudo gasoso aqui, ok? Alguns detalhes que andei a escrever, mas ok. Você tem um enunciado, pode ver muito bem. Temos aqui que Kp é como se nós estivéssemos a calcular constante de equilíbrio. Aqui não muda, certo? É produto sobre reagente. O produto aqui é o amoníaco, certo? Então coloca aqui o amoníaco. Estamos a falar de pressão parcial de quê? De amoníaco, certo? Pressão parcial de amoníaco. Isso aqui estará elevado a quê? Estará elevado a 2. Se fosse concentração, dizer concentração de amoníaco. Como é pressão parcial do amoníaco. Ok? Não muda. A forma de calcular é a mesma. Vamos aqui. Temos que sobre os reagentes, nesse caso. Temos aqui pressão parcial de hidrogênio. Isso aqui no dia do exame você pode nos escrever. Logo, ataca os números. Estamos juntos, né? Ok. Então, isso aqui é elevado a quê? É elevado a 3 vezes a pressão parcial de nitrogênio. Isso aqui está elevado a quê? Está elevado a 1, né? Então, não precisamos sofrer bastante. Muito bem. Ok, continuando aqui. Aqui é só substituirmos. Temos aqui, o primeiro valor está aqui, que é 4, ok? Vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui está elevado ao quê? Está elevado a 2. Não podemos esquecer esse assunto. E aqui nós teremos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 2. Isso aqui está elevado ao quê? Está elevado a 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, é só calcular aqui. Isso aqui ao quadrado vai dar 16. Vamos ter aqui 16 vezes 10 elevado a menos 6 sobre... Aqui é só multiplicar. Atenção, que aqui eleva vai dar 1 e aqui vai dar menos 6. Então, teremos aqui menos 6, aqui menos 3. Então, menos 6 menos 3 vai dar menos 9. Teremos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 9. Muito bem. Então, temos isso. Então, é só passar esse gasto para cima. Ele passa para cima, ele passa a ser o quê? Passa a ser positivo, certo? Estava aqui a espreitar as respostas para ver se nós não vamos cair nesse lado. Então, o que nós vamos ter aqui? Que Kp será igual a 16 sobre 1 vai dar 16 vezes 10. Passa o gasto para cima, então vai passar a ser o quê? Menos 6 mais 9, certo? Menos 6 mais 9, isso aqui vai nos dar 3. Então vai ser 16 vezes 10 elevado a 3. Deu uma casa decimal esse número, porque quando você espreita aqui nas respostas, você consegue ver muito bem que tem 1,6, não tem 16, é 1,6. Então você tem que fazer o quê? Tem que dar uma casa decimal para ser 1,6. Gerou um encontro daqui que estão a dizer. Ao dar uma casa decimal, você notifica o expoente que deu uma casa decimal. Então nós teremos aqui que Kp será igual a 1,6 vezes 10 elevado ao quê? Elevado a 4. Isso aqui nós encontramos em que opção mesmo? Isso, 1,6 vezes 10 elevado a 4 positivo. Ok? 4 positivo. Isso aqui nós encontramos na alternativa B, certo? Encontramos na alternativa B. Eu, como estava a dizer, essa era a última questão que estava ligada ao quê? Estava ligada ao equilíbrio químico 1. Agora nós vamos entrar no equilíbrio iônico. Equilíbrio químico 2. Bom, vamos continuar lá na mesa, certo? Vamos continuar no computador, certo? Eu não estou a fim de escrever muito. Vamos continuar no computador. Então é só isso, né? Então esse caso pode desaparecer. Aproveita, mata a saudade, que agora nós vamos continuar a resolver esse mesmo exame já lá na tela, ok? Então vamos nessa, não perca o foco, vamos nessa. Talvez eu estava a atrapalhar, então vamos lá nessa, ok? Vamos nessa.